Olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal Instituto Reconvexo. É com muito prazer que trazemos mais uma novidade, mais um conteúdo para o canal, que é esse encontro do Conexões Reconvexo. Este programa tem a intenção de falar com todas as pessoas que têm necessidades, todas as pessoas que têm deficiência, que tem alguma necessidade especial, que está na sua região e que percebe que, por exemplo, a acessibilidade não está sendo garantida, como prevê na lei, como prevê no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós vamos aqui bater um papo, por isso que já entram os três aqui para conversar. São três pessoas nessa tela, você que tem deficiência visual, só para te dizer, está aqui nessa tela Valéria Silvestre, eu, que sou voluntária do Instituto Reconvexo há 5 anos, sou gestora de políticas públicas, sou mestranda em gestão e práticas educacionais e venho participando do Instituto desde a sua fundação pelo Mário Vilhena, que é uma pessoa com deficiência visual, também causado pela Lyon, a mesma doença rara que se apresentou na vida da Fernanda Lloyd, que está aqui ao meu lado, né? Ao meu lado, mas lá em Cuiabá, né? Aqui na tela está ao meu lado, Fernanda Lloyd, jornalista, que está conosco toda semana no De Lyon para Lyon, um programa que é destinado para falar de Lyon e somente pessoas afetadas pela Lyon ou seus familiares diretos são entrevistados. Está aqui na tela também o Alexandre Brau, lá do Pará, nosso querido, que já foi entrevistado também no De Lyon para Lyon. É uma pessoa muito potente nos grupos, tem uma excelente participação, tem toda essa vocação para professor, que a gente sempre comenta, né? Fazia educação física, né, Alexandre? Sim. Ia ser professor, vai ser ainda professor de educação física, e também está aqui na tela conosco. Então, esse programa ele tem a função de bater papo, e você está convidado, você está convidada a bater papo com a gente aí no chat, pode colocar sua pergunta, suas observações, fique à vontade. E agora vamos saber um pouquinho mais dessas duas pessoas incríveis que estão aqui na sala conosco, nesse bate-papo, que é a Fernanda e o Alexandre. Falam rapidinho quem são vocês. Quem quiser saber mais, procura aqui no canal, que tem vários vídeos com esses dois incríveis, pessoas fantásticas que eu adoro. Então, tem muito vídeo, tem muita participação boa deles aqui. Mas quem é Fernanda Lloyd? Só para quem ainda não teve a felicidade como eu de te conhecer, Fernanda. Eu fico lisonjeada com tantos elogios. Antes de começar... Merecidos. Gente, é muito bom esse carinho, porque incentiva a gente a seguir em frente. Antes de me apresentar, eu convido vocês a conhecerem o resto do material que tem no canal do Instituto Reconvexo. Tem várias entrevistas, como a Valéria falou, mas também tem vídeos de especialistas falando sobre a Lyon e vídeos das conferências Lyon. Já foram 3 conferências até agora, e tem vídeos também dessas conferências. Vale muito a pena para conhecer um pouco mais sobre a Lyon e também as histórias maravilhosas que tem nesse canal. Também visitem, acessem o perfil do Instituto Reconvexo no Instagram. Instituto Reconvexo, né? E também, como a Valéria sempre lembra, existe a possibilidade de contribuir financeiramente com o Instituto. No site vocês podem saber mais. Bom, eu sou a Fernanda Lloyd, eu sou jornalista, eu tenho 2 crianças, uma de 6 anos e uma de 4, um menino de 6 e uma menininha de 4, e eu fui afetada em 2019. Eu, de uma hora para outra, né, que nem geralmente acontece, no meu caso foi nos 2 olhos. E durante 1 ano e 4 meses não apareceu nada nos olhos, né? Todos os oftalmologistas, neurologistas que eu passei aqui em Cuiabá não descobriam o que era, não tinham palpite porque não tinha nada. E depois de 1 ano e 4 meses surgiu uma palidez no meu nervo óptico. Cuiabá não tem neurooftalmo, eu tive que procurar fora, e daí eu fui diagnosticada com a Lyon. E eu conheci esse grupo através do site do Instituto do site do Instituto, do canal do Instituto Reconvexo no YouTube. Eu vi um link para entrar num grupo de WhatsApp chamado Lyon Brasil, que tem pessoas do Brasil inteiro, não só afetados, como familiares e pessoas interessadas no assunto. E de lá, uma pessoa também muito querida, o Cleiton, me adicionou no grupo Lyon, de Lyon. Beijo, Cleiton. O Cleiton é um super, que tem que vir aqui nesse programa, hein?
Fica registrado. Continua, Fê, desculpa. É verdade. E daí, nesse grupo do WhatsApp, foi possível eu conhecer várias pessoas, ter várias dicas e muitos direcionamentos, né? Esse grupo foi muito importante para mim, para essa adaptação, mas principalmente para que eu me sentisse segura de retornar ao mercado de trabalho, né? Ainda não estou no mercado de trabalho, estou como voluntária no Instituto, mas não remunerado, e também para estudar, para seguir, né? Normalmente assumindo realmente a deficiência visual. Né? Como o Alexandre sempre fala, a gente tem que estudar, a gente tem que ir atrás de aplicativo, a gente tem que ir atrás de programas de computador, a gente tem que ir atrás de se informar para não parar no tempo e não se isolar. Né? Isso é muito importante. Alexandre, quem é você? Boa noite. Boa noite. Para todos. Me chamo Alexandre Brown, sou aqui do interior do Pará, mais especificamente Itaituba, oeste do Pará. Começou a se manifestar em mais ou menos 2015, agravou o estado em 2018, iniciou primeiro com um, depois foi para o outro, e desde então praticamente os dois ficaram no mesmo nível, praticamente a visão toda preta e sem o centro. E tenho a agradecer também a minha irmã, que é a Charley Brown, que foi graças a ela que eu encontrei, ela marcou uma consulta para mim no especialista, que foi o Dr. Federico, no Instituto Paulista da Visão, se eu não me engano, em Angianópolis. Você veio daí, do interior do Pará, aqui para São Paulo para conseguir uma consulta, é isso? Isso. Primeiro me deram só um laudo. Não, o primeiro neuroftalmo falou que era neuropatia, mas só que ele não especificou nada, não deu nenhum tipo de exame para o exame genético. Ele só falou que era neuropatia, não tem jeito, e ficou por isso. No caso, o médico da capital do Pará. Aí, de São Paulo, foi que eu me consultei, fiz todos os exames, fiz o genético e foi comprovada a mutação. Certo. Eu estou ouvindo aqui vocês, e eu estou lembrando de uma leitura que eu fiz recentemente, que citava o seguinte: o IBGE, eu estava lendo sobre a ONU, a Agenda 2030, que acho que é um tema legal para a gente trazer para cá para discutir, porque ele tem várias previsões de inclusão e que no Brasil, não precisa nem falar, mas é bom sempre lembrar, não estão sendo cumpridas, né? Então eu lia sobre isso, e aí ouvindo vocês falarem, eu me lembrei. No mundo existe 1 bilhão de pessoas com deficiência. 1 bilhão de pessoas com deficiência, e ainda tanto preconceito. No Brasil, são 45 milhões de pessoas com deficiência. E nós temos 2 pessoas aqui na tela. E aí eu gostaria que vocês dissessem para nós como é a realidade de andar na rua com a baixa visão. A Fernanda tem um pouco mais de visão do que o Alexandre, né? Então, são 2 desafios, mas a Fernanda anda com 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 4. Então, são desafios que são colocados no dia a dia. Então, nós olhamos aqui, eu vou falar como gestora de políticas públicas, nós olhamos as estatísticas, os números frios. 45 milhões de pessoas com PCD, mas eu tenho 2 aqui na tela, e 2 que podem contar a experiência que é ser baixa visão ou ser cego e ter que transitar na rua da sua cidade, do seu bairro. Fernanda, como é essa experiência para você, querida? Bom, Valéria, é um de 4 e outro de 6. Opa, tão maiores. Um pouquinho maiores. Mas o de 6, ele me ajuda muito, o Pedro me ajuda muito, porque ele está na alfabetização. Então, os números ele já sabe, né? É uma mão na roda, ele está ajudando, principalmente na questão de pegar ônibus, né? Mas andar na rua, assim, geralmente é um grande desafio por conta, principalmente das calçadas, né? É calçada que eu vejo mais desafio e a questão dos semáforos,
né? Se não tiver um semáforo ali, eu não me arrisco mais a atravessar. Né? Não me arrisco mesmo, principalmente durante o dia. Então é complicada a questão do semáforo. Né? A Cuiabá, não sei, talvez na cidade do Alexandre também não tenha, São Paulo provavelmente tem, mas aqueles semáforos com apito sonoro. Porque a gente tem que se nortear, eu me norteio pelos carros que param. Mas e aí, se você está andando em um furo-sinal? Né? Então, assim, é mais complicado. Mas, assim, a questão das calçadas, eu acho muito mais difícil, isso daí das calçadas. Você tem que passar prestando atenção, devagarzinho. Eu sempre fui uma pessoa muito rápida, e essa foi uma ótima dica que eu recebi. Vai devagar para não correr risco. Perfeito. E aí, na sua cidade, repete o nome da cidade para nós aqui, pediram no chat. A sua cidade, Itaituba, professor Pará. Alexandre. Professor, tem a questão Itaituba, né? Itaituba. Pará, isso. A questão de calçadas aqui, a melhor calçada que tem é a da Orla, porque é um ponto turístico. Isso, que é a beira do rio, que tem piso tátil, tem a separação os dois tipos, né, que é a ciclovia e a calçada, só que também é o único local, praticamente. E nos outros pontos da cidade é muito ruim essa questão, porque tem degraus muito grandes, às vezes não tem nem degrau, do nada já cai mesmo, e se a pessoa não prestar atenção, vive caindo. Então, essa questão que a Fernanda comentou sobre pressa, realmente, se a gente for andar com pressa, não dá certo. A última vez que eu fiz isso, eu bati com a cabeça num poste. Nossa. Mas por isso que é sempre bom a gente andar devagar e prestando atenção ao nosso ao redor. Sim. E nessa questão de semáforos, aqui tem poucos, não tem esse sonoro, e o que eu uso muito para atravessar a rua, no caso, é a audição. Aí quando eu vejo que tá tudo tranquilo, aí sim eu atravesso. Eu usava muito a tática de seguir alguém. Né? O dia que eu parei mesmo com isso foi um dia que eu vi um grupo de mulheres, só que em vez de eu ficar atrás delas, era uma subida, em vez de eu ficar para baixo, assim, eu estava aqui, em vez de eu ficar, elas aqui, em vez de eu ficar, opa, tá assim, em vez de eu ficar aqui, eu fiquei na frente. Então eu olhei para elas, eu tive a impressão que elas estavam andando, e eu fui. Só que elas pararam e estava vindo um carro. Então, assim, eu levei um susto com aquilo e eu vi que não dava mais, sabe? E às vezes até na audição, às vezes tem muito mais carros, então eu me baseio mesmo no semáforo, sabe? Se eu não estou no semáforo, algum lugar que os carros passem mais devagar ou que não tenha mesmo, então o pessoal já está acostumado aí com mais atenção, né? Mas é complicado. A questão do atravessar a rua assim, eu vejo realmente como um risco de vida. Né? Não só um risco assim de se machucar de outras formas, mas um risco de vida mesmo. A Ana Krain Ana Krain, um abraço, minha querida. Nós tivemos a felicidade de estudarmos juntas numa pós-graduação. Ela é advogada e feminista, fantástica professora. Olha, traz ela aqui também para bater papo. Aqui a porta está aberta. A Ana está dizendo o seguinte, que nunca viu um semáforo com apito sonoro aqui em São Paulo. E, Ana, eu estava pensando a mesma coisa. Eu estava tentando, onde foi? Em São Paulo. Estamos falando de São Paulo, a maior metrópole do Brasil, a maior da América Latina, e aqui eu nunca encontrei um semáforo. Se alguém já viu, já acessou um semáforo sonoro, conte para nós onde está. Escreve aqui no chat ou depois nos comentários onde está essa rua, porque a gente quer ir lá para conhecer, para testemunhar, né? E até dizer aqui no canal, olha, existe sim. Mas é um baita de um descaso, né? E aí eu fico ouvindo vocês e pensando, nós estamos lutando contra qualquer tipo de discriminação. Né? Discriminação considera-se algo mais profundo, tem discriminação baseada em preconceitos, em exclusão, leva a comportamento é mais difícil de colocar, né, no trilho, e ser uma sociedade realmente inclusiva demora algum tempo, muito trabalho de educação e etc. Mas o básico, que é uma infraestrutura, que é cimento, pedra,
que é tijolo, que é fiação, que não depende de conceitos, que não depende de convencimento, que está na lei que deveria ser feito, tanto na lei de acessibilidade, que é a 10.098, de ano 2000, são 22 anos dessa lei, né? Ela ainda não está cumprida em 100%, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Então, tem tempo, e isso não aconteceu ainda. Como fica para vocês observar? Vocês são duas pessoas formadoras de opinião, né? São pessoas que conseguem fazer uma leitura crítica da sociedade, a gente tem conversas muito boas de bastidores sobre política e etc. Qual é a sensação, você, Fernanda, você, Alexandre, como cidadão que paga impostos, de não ter esse básico no seu dia a dia nas ruas? Qualquer um dos dois, fique à vontade, aqui é um bate-papo. Uma entrevista, que é bate-papo. Vai lá, Alexandre. A sensação, muitas vezes, a gente tem que respirar muito fundo, porque senão, determinadas horas, a gente perde a cabeça. Isso, e com pessoas também. E nessa questão esse problema de acessibilidade é de modo geral em todo o Brasil. Então, é aquela coisa, se a gente não correr atrás ou cobrar, quem tem de cobrar, que são as pessoas responsáveis por fazer isso valer, vai continuar a mesma coisa. É um pouco parecido assim, que a gente fica reclamando, mas sem ação, sabe? Dependendo de como é a cidade, tem que começar cobrando vereador, tem que começar jogando algum tipo de ofício para ver se aquilo começa a valer. É verdade. Essa questão de cobrar dos vereadores é muito importante, porque acaba sendo uma questão pequena, né? Diante de tudo que envolve uma cidade, é uma questão que é recorrente em todo lugar, né? Como jornalista, eu já morei como jornalista em duas, essa foi a terceira cidade, né? Interior do Paraná, interior de Mato Grosso e aqui. E é uma situação recorrente em todo lugar, a questão das calçadas, né? E eu penso que é uma coisa muito simples, o inicial, porque está na lei que os donos dos imóveis têm que cuidar das calçadas, né? Se não está cuidando, por que não a prefeitura fazer e colocar no IPTU? Já coloca a cobrança no IPTU, né? Uhum. E outra coisa, assim, que eu acho um descaso tremendo, que também tem em toda a cidade, são os terrenos baldios. Aqui, perto de onde eu moro, tem uma área verde, né, bem grande, área de preservação. Então, aquele mato vai tomando conta, né? Se tem calçada de cimento, o mato toma conta e não dá para andar. E quando tem calçada de terra, que já é complicado andar, tem o mato, né? Então, assim, isso é perigoso, tanto com relação a assalto, né, estupro e toda sorte de crimes, como também com relação à mobilidade mesmo, né? Porque quem que se incomoda mais com a questão das calçadas ruins? São os deficientes visuais, os cadeirantes e as mães com crianças de colo. Ou mulheres. As pessoas idosas, né? As pessoas idosas, ou quem os assalta. Então, assim, não é todo mundo, né? Se for ver assim, que se vire, anda um pouquinho na rua. Só que esse andar um pouquinho na rua é perigoso. Exatamente. Não, e você desvia. Aqui no meu bairro agora pegou a moda, porque as calçadas aqui tem um descarte irregular de lixo, que é um absurdo. Descarte irregular de lixo, é bonita a frase, né? É um bando de gente que não tem educação, que produz o lixo dentro da sua casa e joga na calçada, em alguma esquina, um pouco de menos movimento para ninguém pegar. Então, você acorda de manhã, está lá o resto de um sofá, o resto de um colchão, lixo de todo tipo. E aí a prefeitura daqui, a subprefeitura daqui, começou a fazer umas intervenções. Vem e limpa, pinta o muro com um grafite, com uma mensagem de educação ambiental, só que eles estão fazendo uns retângulos de cimento e bloco
que vira uma espécie de labirinto. Uma pessoa com cadeira não pode passar, uma pessoa com deficiência visual, sem o uso da bengala, por exemplo, ela vai bater a canela naquilo, porque a intenção é que esses são canteiros, né, com cimentos, assim, e ali a intenção, eu acredito, pela terra que está ali, é para plantar flores. Mas a calçada não é lugar de ter flores. No máximo, a gente tem que ter uma árvore com sinalização, porque a árvore não tem como ficar sem, ainda mais uma cidade como essa que ninguém respira. Mas não é o lugar de você ter canteirinhos de flores, porque aquilo impede o tráfico das pessoas, sobretudo as pessoas com algum tipo de necessidade. Então, às vezes a gente percebe coisas que são feitas, vamos dizer aqui, entre aspas, com uma boa intenção, mas sem pensar no estatuto da pessoa com deficiência, no Sem um estatuto breve do idoso, estudo. sem um breve estudo, exatamente, acaba sendo uma prática da ignorância, impactando na vida de outras pessoas, né? E aí a minha fala é aqui para nós, eu não tenho deficiência visual, né? Mas eu tenho cirurgia nos joelhos devido a uma queda numa calçada, no centro da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, né? Então, eu sou uma pessoa totalmente que presta atenção, né, nessas calçadas todas que não estão colocadas como deveria estar. Mas nós que não temos deficiência visual, não somos cadeirantes, né, não somos pessoas com deficiências ao menos visíveis, como nós podemos passar a ajudar vocês? Né? Onde nós podemos localizar lugares, além do Instituto Reconvexo, lógico que está com as portas abertas, né? Para fazer reclamação, para colocar petições, para fazer abaixo-assinado, né? Para somar vozes com vocês que que são portador não se usa mais essa expressão, tá, gente? Não se usa mais portador de deficiência, isso é lei, né? São pessoas com deficiência, isso é uma convenção internacional. Que são pessoas com deficiência, como nós podemos fazer parte dessa luta por acessibilidade de qualidade, na opinião de vocês? E pode dar chicotada que a gente não perde a amizade, não. Mas fala com jeitinho. Bom, Alexandre, fala aí, porque o Alexandre já começou. Ah, legal aqui, eu gostei do que a Ana comentou. Ótima proposta Legal. da Fernanda de cobrar do IPTU. Ana, eu acho isso uma coisa assim. É óbvio, sabe? Eu acho uma coisa tão óbvio. Faz a coisa e cobra do IPTU da pessoa, porque isso daí pode falar, pode estar na lei. Quantas leis que tem por aí e não são cumpridas? Uhum. É complicado isso, sabe? De lei que não é cumprida. Só que isso daí já envolve vidas e a segurança, né? Aí fica a dica, né? É uma ajuda, né, Valéria? Talvez entrar em contato e com para essa cobrança, né, saindo um pouco do que eu tinha perguntado, mas foi muito pertinente, pensar na cobrança, temos que pensar na fiscalização. Quem vai fiscalizar essa cidade? Quem vai passar de calçada em calçada, de quanto em quanto tempo, nesse período de um ano, para formular esse PTU daqui para frente? Então, a operacionalização disso, ela tem que ser pensada também. Agora, uma coisa que poderia ser feita é a pessoa faz a calçada e ela aciona a prefeitura para abater do IPTU que já está posto. Então, o IPTU é 5 mil, então ela tem lá 1% de desconto, 2% de desconto no IPTU, se ela provar que fez a calçada dela nesse período de um ano. Poderia ser mais fácil, ela mesma é fiscal da obra que foi feita na sua própria calçada. Talvez seria interessante isso também, mas que tem que ter um mecanismo de verificação e de adequação das calçadas urgentemente, tem que sim. E a gente está pensando aqui, né, falando de lojas, etc., estamos falando de um espaço que está bem urbanizado, e nas periferias. Nós participamos muito em projetos sociais nas periferias, são vielas, são escadões. Né? Minha avó foi deficiente física por amputar uma perna, subir e descer a escada era uma oportunidade de humilhação, porque eu tinha que ir no colo de alguém. Né? Eu me lembro de uma vez que ela perdeu a paciência, para não pedir para ninguém, ela foi sentando de degrau em degrau e foi subindo. Né? Eu, às vezes, me lembro daquela cena assim, me vem lágrimas nos olhos, porque é essa situação que é colocado nesse país uma pessoa com deficiência.
mas como nós podemos ajudar? Uma forma interessante de ajudar seria ter um projeto, de certa forma, um padrão, e, digamos assim, como você acabou de comentar, as pessoas fazerem as próprias calçadas, mas já dentro de um padrão, Sim, para sim, bem legal. seguir um padrão para todos que construírem só ir seguindo pela frente. Uma vez eu conversando com uma pessoa aqui na Balsa, que ele estava trabalhando aqui fazendo calçadas, ele falou que uma mulher não queria deixar eles quebrarem a calçada, porque a casa dela ia ficar muito baixa e ela já tinha feito a calçada. Aí foi muita discussão até eles quebrarem a calçada dela para fazer a nova. Ele falou: não, minha senhora, isso aqui não é só seu. Tem muita gente que depende dessa calçada aqui, então tem que fazer da forma correta. Fê? Oi? Ah. É verdade. Essa questão do fazer da forma correta é importante, tanto na questão. A padronização mesmo, né? Sem contar que fica mais bonita. Mas uma coisa também que é ruim é aquelas casas que são um pouco mais altas e fazem a saída de carro, aquela rampa, e fica mais alto. Né? Uhum. Para levar um tropeção é muito fácil, mesmo se a pessoa for vidente, tiver um pouco distraída, ela tropeça, e para a gente que é deficiente visual, mais ainda. Uma coisa que eu estava conversando com uma terapeuta ocupacional esses dias, que eu achei muito interessante. Eu sempre fui meio estabanada, né, de ser meio rapidinho, pai, às vezes bater, ser estabanada com as coisas, mas eu percebi que eu fui ficando mais estabanada nesses últimos tempos, né? Uhum. E eu comentei isso com a terapeuta ocupacional. Eu falei, olha, vocês que estudam um pouco da questão visual, eu fiquei mais estabanada. Tem a ver? Aí ela falou que tem a ver, pela questão da noção de profundidade, que a gente perde um pouco essa questão de distância, profundidade. Então, complica o equilíbrio. Exatamente. Então, complica mais para você transitar, né? Além de não enxergar direito, você não tem essa noção, às vezes, de profundidade das coisas, o equilíbrio não é tão bom. Então, não dá para fazer alguma coisa, talvez não dê, porque a casa é mais alta mesmo, é uma questão de estrutura. Mas então sinaliza aquilo, pinta daquele amarelo, né? Que tem aquelas linhas amarelas, ou de uma cor contrastante, para que a gente veja melhor aquilo. Eu com o ceratocone eu tenho um problema também de profundidade, vira e mexe eu estou tropeçando. Eu saí de uma sorveteria aqui no bairro, eu estou no bairro Morro Doce, e eles têm uma calçada que é surreal, né? Eu quase caí. Eu ia tomar um tombo tão feio, que eu falei, Senhor amado, que livramento. Aí eu voltei para o caixa, para a moça, é brigar com quem, né? E falei para ela, gente, vocês precisam, no mínimo, pinta isso aqui de amarelo. Porque ele ficou do mesmo tom, o degrau, com o lá de baixo. Então, quem não tem não dá para ter a profundidade. E não tem profundidade, mas Alexandre teria sido um tombo muito feio, porque esse degrau ele fica rebaixado e ele vai descer para a garagem deles. Eu ia rolar aqui, ó. Ia ser um tombo muito feio, eu ia me quebrar muito, sabe? E aí eu falei para o menino, gente, isso é lei. Vocês são um comércio, vocês estão aqui faturando algo, devolve algo para a sociedade. Isso é lei. Né? Então, às vezes, um pensamento muito bobo, o que é uma lata de tinta, né? O que é sabe, fazer uma sinalização e evita transtornos, inclusive, porque se uma pessoa cai ali, é um processo para a loja. E loja de bairro, gente, vai pagar um processo desse como? Vai fechar. Então, sai muito mais barato ter a proatividade de colocar as coisas de forma mais segura, né? Observando as demais pessoas e parando de olhar somente para si, sai muito mais barato do que deixar acontecer um acidente e ela ser processada, né? Uma pequena sorveteria ser processada ou o dono do imóvel ser processado e não vai ter grana para pagar. Né? Agora, para isso, a gente precisa de educação, né?
A gente precisa de educação, a gente precisa dessa fala em sala de aula, a gente precisa na reunião de pais, né? A gente precisa de laboratórios, colocando as crianças para ter experiências com pessoas com deficiência, né? E nesse laboratório trocar essas informações, porque muitas pessoas não têm sequer percepção. Eu não posso negar, a minha percepção modificou-se muito. Uma, de calçados depois da queda, que me levou à cirurgia no joelho, outra, depois de ter minha avó, deficiente física, né, computação da perna, e outra com Instituto Reconvexo. Então, a minha sensibilidade, ela ganhou uma outra dimensão, né, de perceber isso aqui está perigoso, hein, isso aqui não é legal, olha, isso aqui precisa de uma sinalização, né? Então, ou seja, foi processo educativo, né, um processo que a gente chama de educação não formal, mas que me constrói com uma cidadã que consegue observar a necessidade de outros cidadãos. O Renan Seixas está dizendo, aqui, deixa eu colocar na telinha para nós, ele está dizendo, isso acontece muito também na hora da empregabilidade. Vamos falar, eles querem a pessoa com deficiência para cumprir simplesmente uma cota e não querem adequar a empresa à pessoa, e também não querem preparar os seus funcionários, né? Aqui a gente está falando, Renan, de sair de casa e ir até algum lugar específico, um supermercado, uma farmácia, a escola, que foi o que nós dissemos, assim, é o básico, ter o caminho para a pessoa colocar os seus pés ou colocar as suas rodas e conseguir chegar a algum lugar. Agora, como mudar essa percepção das empresas que olha a pessoa com deficiência não como uma oportunidade de trazer o valor da diversidade para dentro da empresa, mas sim como um risco de um custo? Como que a gente conseguiria mudar isso, Fernanda, na sua percepção? Eu acho que tanto com o que você falou da questão da acessibilidade das calçadas, quanto essa questão dos empregos, talvez o se colocar no lugar do outro, né? A empatia. No caso das calçadas, da acessibilidade nas ruas, né? Porque assim, a gente muda de percepção quando tem alguém na nossa família, né? Ou com a gente. Por exemplo, a minha percepção a respeito da locomoção mudou muito depois que eu tive criança, que daí eu tinha que sair de carrinho, né? E depois de deficiente visual também mudou mais ainda, né? E na questão da empregabilidade, seria uma pergunta simples, né? E se você ficasse paralítico, cego, surdo, alguma coisa assim, seu cérebro ia ser afetado, né? Então, assim, a sua capacidade fica comprometida em quê? Exatamente, mais bonito assim, né? Mais preciso, né? A sua capacidade, as suas habilidades, elas vão ficar comprometidas, né? Não vão. Então, acho que as pessoas teriam que pensar dessa forma. O que dá para fazer? Então, vamos adaptar uma vaga, vamos ver, você tem dificuldade disso? Talvez nessa vaga não, mas vamos fazer uma outra que você pode fazer isso e aquilo. Não colocar em qualquer função só para cumprir uma cota, né? Isso é um assunto que a gente sempre coloca. O negócio deles é cumprir cota, e cumprir cota com uma coisa que dê para ver. Você contratar um cadeirante, as pessoas veem que você contratou um deficiente. Agora, se você contratar alguém com baixa visão, ninguém vai ver. Principalmente porque a gente não usa óculos, né? Não usa óculos, não tem nada nos olhos, então quem sabe que a gente é baixa visão? É só quando a gente fala. Ou quando tropeça em algum lugar, se bate, cola um preço no rosto para tentar enxergar melhor alguma coisa. Então, assim, é a divulgação, é a educação, é como a Valéria falou, né? Eu coloque-se no lugar do outro um pouco. E a lei de cotas, que é de 91, ela tem um percentual bem definido, né, para a inclusão, para a contratação das pessoas com deficiência pelas empresas. Por exemplo, uma empresa que tem de 100 a 200 funcionários, 2% dessa contratação tem que ser uma pessoa com deficiência. Uma empresa que tem até 500 pessoas, de 201 a 500, são 3%. De 500 a 1.000, 4%. Empresas com mais de 1.000 funcionários são 5% de pessoas com deficiência. E a gente tem denúncias de empresas que contratam, mas a pessoa fica em casa,
Só aparece no dia da fiscalização, só recebe e só aparece no dia da fiscalização. Quando você fala assim, Alexandre, a pessoa é contratada, fica em casa, só recebe. Nos padrões do Brasil, dá até medo de falar isso, porque tem gente que vai falar, oh, sorte, né? Que beleza! Mas é uma falácia, é uma mentira, porque a exclusão dói. Isso mexe com o emocional das pessoas. Quem está no lugar não... Quem está no lugar é doloroso porque está dizendo você é um incapaz. Você só me serve para eu cumprir um protocolo. Isso é um assédio moral terrível. Isso constrói uma deficiência de autoestima nessa pessoa, né? Então, não é brincadeira. A gente fala, contratou, estou em casa. Não é bom. O bom é a inclusão. O bom é trazer para dentro da empresa. Tem uma frase, tá eu que subo as mensagens no Instagram, e eu subi outro dia, a coordenadora de acessibilidade ou de inclusão, algum nome desses, de departamento da Netflix, que ela diz que diversidade é convidar para festa, mas inclusão é tirar para dançar. Então, você ter uma inclusão que realmente traz essa pessoa para dançar dentro da empresa, ou seja, para fazer parte de reunião, de decisão, de escolha, né, para ter poder de voz, para ter participação efetiva, para ser ouvida respeitosamente, ser consideradas as suas observações, isso é incluir. Isso é respeitar o outro ser humano que tem o direito de estar participando na sociedade. Então, a gente preza muito, né, por essa inclusão. Agora, eu ouvi de um colega esses dias, em um dos nossos encontros que são fechados para pessoas com deficiência, a seguinte observação: olha, eu fui atrás da... Não, a conversa é o seguinte: eu não queria ir atrás da aposentadoria por ter ficado cego, porque eu achava que era pejorativo. Eu me formei, trabalhava e etc. Então, eu vou continuar no mercado de trabalho. Agora, hoje, ele diz, eu mudei de opinião, porque não me dão trabalho. Então, o jeito sou eu aposentar. A aposentadoria não está me dizendo, e aí era uma construção pessoal da autoestima dele, não está me dizendo que eu sou incapaz, está me dizendo que você precisa pagar a conta, meu amigo. Então, você fica aí quietinho, se aposenta, continua estudando, vai fazer trabalho social, que é o que ele vem fazendo, né? Vai para o Instituto de Cego, acolhe outras pessoas, conversa nas escolas para adolescentes e vem fazendo isso paralelamente, porque o mercado não incluiu ele nunca mais, né? Depois que ele perdeu a visão. Então, ainda tem esse exercício de autoestima, de formação de um eu, que toma uma pancada da sociedade dizendo, olha, aqui você não volta, né? Você não vai ser incluído. Isso é terrível. Mas, bati no microfone. Mas dos males, o menor, pelo menos, paga o aluguel e se alimenta, né, Fernanda? E quando você observa uma fala como essa, você observa como isso? Como que... eu não vou falar o que eu penso. Uma fala como essa de um colega que é cego, e fala uma coisa dessa, como que isso, como cidadã e como ser humano, entra no seu coração de que forma? Primeiro eu gostaria que depois você falasse, o seu pensamento também é muito importante, né? Mais uma pessoa que fala, porque você participa muito, né? Além de estudar, né? Especialista em gestão de políticas públicas, você participa de todas as conversas do De Leon para Leon já faz um bom tempo, então você tem a diversidade das opiniões, né? É fácil não, você já pôde construir algumas ideias a partir das ideias de quem vive isso, né? Mas assim, eu acho que as pessoas, você estava falando do mercado de trabalho, né? Da inclusão, as pessoas deveriam pensar a respeito disso, incluir e realmente ouvir essas pessoas, né? Dar mais liberdade para que a pessoa possa falar um pouco de si. Olha, eu não enxergo direito, mas eu posso fazer isso, isso e aquilo. Aqui eu tenho dificuldade, mas outra coisa eu posso fazer, eu faço bem, né? E tentar fazer um rodízio desse com as pessoas. É igual à questão da educação inclusiva, né? Por que não colocar pessoas com algum tipo
de dificuldade, eu não digo nem deficiência, eu digo não só deficiência, mas algum tipo de dificuldade mesmo no aprendizado junto com as outras crianças. Mas aquilo vai atrasar todo o ensino, não sei o quê. Poxa vida, coloca uma professora auxiliar, né? Porque a riqueza que isso vai trazer para a vivência das outras crianças, dos professores também, assim, é imensurável, né? É uma riqueza de experiência, assim, muito rica. Mas falando constrói o caráter, inclusive, dessas outras crianças, que não são crianças com deficiência, passa a construir um novo caráter na vida delas, em convivência com uma criança com deficiência. Exatamente, é a empatia, é a solidariedade, é a humildade. Nossa, seria assim maravilhoso, é maravilhoso isso. E com relação ao mercado de trabalho, quando eu fiquei deficiente, eu não estava trabalhando, né? E agora eu penso em voltar esse ano, até como uma experiência. Tem um mercado. Eu faço a carta de recomendação, hein? Conte comigo. Essa menina é demais, gente. Uma empresa perdendo uma Fernanda Lodge está perdendo dinheiro. Registro. Ai, gente. Acho que muita gente. Talentosa, simpática, aguerrida. Tá, pode continuar. Eu acho que a deficiência visual, ela me abriu portas, né? Como você está falando de talentosa, de simpática, assim. Essa abertura que o Instituto Reconvexo me deu foi muito importante para a autoestima, né? Porque eu estava totalmente perdida até entrar no grupo, e quando eu entrei no grupo de Lyon para Lyon, eu comecei a ver possibilidades, porque eu ficava assim, gente, como é que eu vou voltar? Como é que eu vou voltar a trabalhar? Né? Como jornalista, assim, sem reconhecer rosto, sem conseguir ler o lugar que eu vou estar indo e tal, eu não via possibilidade. Mas depois eu comecei a ver possibilidades disso, vendo as outras pessoas do grupo, né? Inclusive, eu achava que o Alexandre era professor, porque ele tinha uma foto assim, pá, com uma pose, né? E a frase dele, aula dada, aula estudada. Eu pensava assim, gente, esse cara deve ser bravo. Aí eu vi que não, que ele não era professor, ele é muito estudioso, mas não é um professor não formal, porque ensina muita gente. Muitas. No grupo mesmo, a minha pessoa, eu aprendo muito com o Alexandre, principalmente quando a gente pensa em internet, acessibilidade, sites. Ele tem uma habilidade assim incrível de descobrir as coisas e compartilhar com a gente assim, com muita generosidade. A gente acabou com o probleminha do microfone da Valéria. Foi. Alexandre Brau também. É outra carta de recomendação que vai junto, tá junto com o seu currículo. E os leitores, né? Uma vez o Alexandre me falou que a gente tem que testar, né? A gente tem que testar, a gente tem que estudar, porque senão a gente não vai aprender. Outra coisa também que o Alexandre me falou assume a deficiência visual. Isso foi muito forte o dia que ele falou essa reunião. Não fica só com ampliação de tela, que nem eu ainda uso, não consegui me adaptar ao talkback ainda, né? Mas ele usou o termo ficar cheirando tela. Ele falou, você vai ficar cheirando tela a vida inteira? E realmente, a gente cola a tela. Às vezes eu coloco um palmo, assim... Eu me lembro quando eu fazia isso. Então, assim, é importante isso. E ainda voltando ao mercado de trabalho, tem um mercado que eu faço compra, não vou citar o nome, mas é um atacarejo, uma rede que tem no Brasil inteiro, né? E toda vez que eu vou nesse mercado, eles falam, né? Por coincidência, eles estão falando no alto-falante que eles contratam deficientes. Então, assim, é uma coisa que sempre falou no meu coração, né? Leva o seu currículo. E esse eu quero levar até como um experimento. Eu quero levar... Para ver se é verdade, se não é só conversa, sabe, Fê? Exatamente. É verdade. Se tem um processo seletivo de qualidade, ou é só para fazer propaganda para o cliente que está assistindo e fala, nossa, vou continuar comprando nesse mercado, eles são inclusivos. Porque tem muita empresa que está vivendo só de fama e não é inclusiva coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Então, com relação a isso, da questão da inclusão, eu estava fora do mercado de trabalho, mas a experiência do Alexandre é muito interessante que ele conte, porque ele estava no mercado de trabalho, né, quando ele foi afetado. Então, assim, são situações diferentes. Eu quero entrar, né? Além da deficiência visual, tem a questão da idade,
né? Esse ano eu faço 40, então as pessoas já dizem que é um empecilho. E eu tenho duas crianças pequenas. O problema é o que não falta, né? Nós temos ainda o idadismo, né? Então, a gente, olha, tem especialistas bons para trazer, para conversar sobre isso aqui, viu? O idadismo é uma coisa horrorosa e a gente reproduz isso sem saber. Não, chega, vamos. Volta para nossa pauta hoje é acessibilidade. Senão a gente vai até meia-noite, nós estamos aqui há 45 minutos. A gente falou, gente, que era só uma meia hora de bate-papo. Isso era uma meia hora e já está mais... Está quase uma hora já. Aquela coisa, quando o papo vai se desenvolvendo, aí começa a pegar outras ramificações e vai desenvolvendo para outros termos. Geralmente os nossos grupos entram, às vezes, na madrugada, batendo papo. Sinceramente falando, vamos falar aqui, contar uns bastidores. A gente entra batendo papo na madrugada, porque o assunto é muito bom. E o lugar para falar, para se expressar, eles estão muito confusos hoje, né? No Brasil e no mundo. Tem muita gente falando, muita gente não dizendo nada, e muita gente que tem o que dizer, não tem lugar para falar. Então, quando encontramos potências, assim como o Alexandre, como a Fernanda, o Cleiton, Cristiano, seu Agileno, Lindomar, a Neia, né, a Lena, e tem muito, Paulinha, tem muita gente boa, então é para bater papo mesmo e esquecer do tempo. Mas e para você, Alexandre, quando você escuta um companheiro desse, companheiro é da militância, né? Um companheiro desse, um participante dos nossos grupos dizer que vou me aposentar porque o mercado me colocou para fora, não é que sou incapaz, mas vou aposentar, fazer o quê? Como que isso soa para você? Dá para olhar com outros olhos, tipo, bem, agora vou me aposentar, beleza, aquele dinheiro ali está certo. Enquanto isso, em paralelo, você pode ir se profissionalizando de outras formas que, apesar de a gente ter perdido a visão, a gente tem um mercado muito grande para se explorar. Pode ser professor, pode ser advogado, pode ser professor de mobilidade, se a pessoa fazer um curso e reabilitar outras pessoas, tem a parte de fisioterapia, enfim, como diz, fecha umas portas, mas abre outras. Então, vai muito da pessoa se descobrir e saber a sua vocação. Então, seria, diante do que está posto, traçar uma estratégia para passar pelo que está posto e ter uma vida com qualidade, é isso? Isso. Bacana. Vocês me perguntaram o que eu penso, né? Eu recebo eu ouço uma notícia dessa envergonhada enquanto sociedade. Me fere enquanto cidadã perceber que uma pessoa é obrigada a largar o sonho de trabalhar, não é sonho de viajar, não, de trabalhar. E essa pessoa é obrigada porque tem uma sociedade que é doente, né? Porque o preconceito, a discriminação, ele é um termômetro para uma grande doença. A nossa sociedade é muito doente, né? Sou uma mulher negra, uma mulher de periferia, que sofre com racismo estrutural há quanto tempo, né? Tenho 48 anos de vida, então desde o ventre da minha mãe, o meu parto já é um parto destinado a uma mulher preta periférica, já começa a porrada ali. Então, sei o quanto as exclusões, as discriminações, os preconceitos são nocivos. Então, ouvir isso de um colega é uma vergonha enquanto sociedade. Agora, ouvir isso e perceber a estratégia que ele está traçando, cara, é de muita potência. É de muita potência. É pegar o limão e fazer realmente uma limonada. E o que tem para hoje que vocês estão me dando aí, estão me dando aqui de cabeça erguida, porque o problema não é quem está recebendo, o problema é quem está dando. Quem está dando é o perdedor, porque é um governo, é um Estado perdedor de talentos, perdedor de pessoas que poderiam construir junto uma sociedade melhor. Então, quem está recebendo não é o perdedor, é essa leitura que, depois dessa conversa mais prolongada com ele, que eu passei a fazer, e fiquei muito orgulhosa desse nosso colega.
E o trabalho dele nessas redes de apoio, de acolhimento em pessoas com deficiência está sendo muito promissor. Ele está servindo de muita luz para muita gente. Às vezes já está até dentro de um escritório, aguentando a assédio moral de um chefe chato, né? E ele está hoje aí porque pensou estrategicamente com o seu talento, com a sua vocação, como diz o Alexandre, e foi para a rua, e foi procurar onde me querem, né? E o que tem para falar, está compartilhando. Então, isso é muito legal. Então, eu tenho essa balança aí, uma vergonha enquanto sociedade, uma tristeza como gestora de políticas públicas por perceber uma falência, né? Mas o outro lado de ver que a potência do ser humano é muito grande, que ele é capaz de passar por cima e passar de cabeça erguida, porque ainda que está ferido, mas está vivo, está dizendo para essa sociedade excludente, estou vivo, quer me escutar? Dia tal, hora tal, é minha aula. Então, eu fico, né, nessa sensação de que a gente tem que contar a história dele para mais gente, para menos pessoas ficarem trancadas dentro de casa, sofrendo, absorvendo a negativa da sociedade. O problema não é seu, você que tem deficiência, o problema não é seu, o problema é a sociedade que é doente. Você tem uma deficiência física, mental, motora, visual, você tem uma deficiência, agora a sociedade tem uma doença, que é o preconceito e a discriminação. É ela que tem que se tratar. Você junte-se com os seus e bola para frente, continua a vida. Eu passei a entender muito da vida da minha avó depois que eu fui afetada, Leon. Na minha família é só a minha avó, ela faleceu, já tem 25 anos, então se hoje o diagnóstico é difícil, imagina naquela época. Né? Ela tinha coleção de óculos na gaveta, um monte de óculos, óculos grossos, óculos fino, né? De tudo quanto é tipo. E só foi detectado que ela tinha um problema no nervo óptico, mas ela faleceu sem saber o que era. Então, muito disso, dela não sair de casa, meu avô gostava de dançar, ela não ia para os bailes, né? Depois que eu fiquei deficiente visual, às vezes uma comida que saiu um pouco queimada e tal, era por causa da deficiência visual. Então, isso abala muito. Né? Eu fico extremamente chateada, eu sou simpática, né? Eu sou simpática, eu fui. Você é mesmo. Mas assim, eu gosto de cumprimentar as pessoas e tal, e é ruim você passar e não ver a pessoa, né? Você não consegue distinguir. Então todo mundo fala assim, olha, dá oi, fala oi alto, né? Oi, Fernanda, porque daí eu vou saber se você tá olhando para mim ou não, porque já aconteceu várias vezes de dar oi, a pessoa tá de costa, a pessoa não vê, a pessoa não tá olhando. Então eu parei com isso, eu falo, ó, fala. Ou então se eu tô com meu marido, com meu filho, quem que é fulano? É alguém que eu conheço? Daí, opa, cumprimento, né? Então eu passei a entender muito da vida da minha avó. Isso que você falou, é uma pancada na autoestima, né? É difícil, é complicado, às vezes a questão emocional, a dificuldade para sair de casa, para pegar um ônibus, para conseguir um emprego. E a minha concepção da aposentadoria por invalidez mudou muito depois dessa fala, de que o mercado não abre as portas. Então não quer dizer que você é inválido ou que você quer se encostar. Isso é muito interessante, que a gente passe a pensar dessa forma, né? Ter essa visão, esse olhar. O Alexandre, ele tem umas conversas, assim, umas ideias muito interessantes, ele já cogitou a ideia, uma vez brincando, de se candidatar a vereador. Eu acho que é muito bacana. Tem perfil, ele tem perfil. Ele tem o perfil, ele sabe, ele é inteligente, ele vai atrás. Mas o perfil para ser um bom vereador, tá, gente? Porque o perfil aqui não precisa definir o que é o perfil, né, Alexandre? O que a gente está assistindo nesse país agora é um perfil que fala, nossa, esse Alexandre, o pessoal já derruba a live. Não, não é esse perfil. Ele tem um perfil que ele consegue fazer uma leitura crítica do território onde ele está. E é um perfil que deveria ser de todos os políticos, que além de fazer essa leitura crítica, é uma solução coletiva, não é só no caminho que ele passa. É esse o perfil que eu vejo, que eu percebo no Alexandre. Pode continuar. O lado bom... propriedade, né, Alexandre? Oi? E você tem propriedade, porque você vive a situação, né? Sim. E hoje, se eu contar uma história, eu fui no supermercado, comprar pão. A gente pão. se encaminhar para o final, vamos lá. Aí eu já sabia onde estavam os pães, mais ou menos, aí tinha um cara na seção. Aí eu disse, moça, onde que tem pão hambúrguer? Aí ele pegou, eu acho que ele só pegou e apontou.
Aí eu fiquei lá esperando, né? Aí ele deve estar arrumando, aí já vai me dar. Aí eu com uma bengala enorme, Isso que eu ia falar, você usa bengala, né? sim. Aí eu perguntei, moça, onde tem, pô? Eu com uma bengala quase do meu tamanho, aí depois eu perguntei de novo para ele alto, aí eu acho que ele se tocou. Aí ele, não, tá aqui. Ah, tá, obrigado. Aí tem um problema mais delicado ainda. A pessoa nem está olhando para quem está entrando na loja. Né? Nem percebeu. A minha avó passou por um médico por tanto tempo, por questão de pressão alta, o médico nunca tinha percebido que ela tinha uma perna amputada por causa da prótese. Nunca percebeu. Nunca olhou para ela. Né? Então, as pessoas não olham umas para as outras. Esse é um problema. Porque se as pessoas passassem a se olhar, né? Com a pandemia, as pessoas começaram a olhar um pouquinho nos olhos, porque você tinha que reconhecer quem era o seu vizinho, seu professor, seu amigo, sua amiga, pelos olhos, porque não é mais da metade do rosto estava coberto. Mas foi muito pela necessidade emergencial, porque as pessoas não observam a outra. Você fala, passa uma pessoa assim aqui, desculpa, eu não vi. Né? Não percebe. Então, essa leitura, que eu falo, leitura crítica do território, essa leitura crítica de onde a pessoa está inserida, ela é uma habilidade, ela é um diferencial hoje. Porque a maioria das pessoas não consegue perceber onde estão, elas vão mecanicamente, fazem tudo mecanicamente. Só no automático. No automático. Voltando ao assunto da acessibilidade, né, que foi o começo da conversa, e eu não falei, Alexandre pode falar com mais propriedade que eu, porque o Alexandre ele tem menos visão, né, do que eu, e a questão das faixas amarelas, né, talvez, como o Alexandre usa bengala, talvez para ele não seja tão ruim, porque com a bengala ele consegue tatear os degraus. Mas, assim, uma coisa que eu vi muita dificuldade hoje, eu vejo, é a faixa amarela nas escadas. Nossa, isso... O corrimão ainda tem, né? Corrimão ainda é uma lei que pegou, digamos assim. Pegou. Eu não gosto dessa expressão, a lei que pega, mas é uma coisa que as pessoas já respeitam. Agora, a faixa amarela na escada. Isso é complicado, porque você tem que ir tateando com o pé. Né? Você tem que ir tateando para ver ali. Então, isso é de uma grande importância que as pessoas façam. Né? E quando vocês falaram de comércio, isso poderia ter nos comércios também, a tal da faixinha amarela ali, para a gente se localizar melhor. Verdade. Porque por mais que a pessoa tenha baixa visão, ela vai ver alguma diferença de cor, né? Já ajuda. Porque nivela. Diferença do contraste. Fica muito difícil o contraste. Há 2 semanas atrás, aconteceu aqui, duas semanas atrás, quase aconteceu um acidente fatal com uma pessoa deficiente visual. Ela tem um cachorro, cão-guia, e ela estava numa estação de trem da CPTM, da maior cidade da América Latina, a CPTM, e uma dessas estações, ela foi entrar no elevador, e o cachorro travou, não deixou ela passar. E ficou, né? Quem já teve oportunidade de conhecer alguém que tem um cachorro, ele é preciso, né? O cão-guia é uma coisa impressionante. E aí ele travou, não deixou ela passar, e ela foi com a ponta do pé assim, o elevador não estava lá. Teria sido uma queda de quase 4 metros de altura. E aí eu coloquei nas redes sociais, no Instituto Reconvexo também, quem cobra a manutenção disso? Um dia foi instalada a acessibilidade, mas será possível que não tem, antes de abrir a estação, 4 e pouco da manhã, não tem um cidadão destinado a testar o elevador, a perceber se não tem um piso tátil solto, né, a fazer um protocolo ali, um checklist, olha, atende, não atende, atende, não atende, atende, não atende, e sinalizar com coerência e com responsabilidade o equipamento de acessibilidade que não está funcionando, ou sentar um bendito do funcionário do lado do elevador, né? Ou, gente, tem circuito fechado, percebeu que tem uma pessoa com um cão-guia, saiu do vagão e já destinar um funcionário para acompanhar essa pessoa e dizer, precisa de ajuda, onde você vai, olha, o nosso elevador está com problemas, vou ajudá-la a subir pela escada, sabe? Ter proatividade. Essa moça hoje poderia estar morta.
com uma queda de quase 4 metros no vão de um elevador. Então, nós estamos aqui nos encaminhando para o final pela terceira vez. Pela terceira vez, que eu gostaria de colocar vocês para fazerem esse apelo. Né? Quem já tem acessibilidade para manutenção, quem não tem acessibilidade oferecida, que tome essa vergonha cidadã, sabe? E comece a colocar. E uma palavra também de esperança, do verbo esperançar, né? Do meu querido Paulo Freire, que tem uma fala incrível sobre o esperançar, né? Que a gente tem esperança, mas está agindo, está fazendo. Então, eu vou deixar primeiro o Alexandre. Falta energia, tá? Ih, corre e fala, então, você, antes que acabe de vez, caiu. Que pena. Não, faltou a energia mesmo. Tá aí? Então, dá o seu tchau para nós. Por isso que está tudo escuro. Tá, ficou tudo escuro a tela onde o Alexandre estava sendo visto. Pode falar, Lei, a gente deixa a Fernanda fechar. Eu não escutei porque cortou. Ah, tá. É para dar um tchau, para falar da necessidade da manutenção do que já tem de acessibilidade e de se tomar uma vergonha cidadã para quem não oferece acessibilidade. Bem, é aquela coisa, dependendo de qual é o nível como se diz, dependendo da estrutura que você vai reclamar, se ela pertence ao município, se pertence ao estado, tem meios para a pessoa chegar a isso. Primeiro, tem ouvidorias do município, do estado, tem o Ministério Público e por aí vai. Essa seria um dos modos que a gente poderia cobrar do poder público, essa questão de acessibilidade, que muitas vezes não é feita a manutenção porque também não é cobrado e muitas vezes nem eles sabem que aquilo não está funcionando, se não há nenhum relato. É a mesma coisa para alguma coisa do celular. Caiu, agora ele caiu mesmo. Voltou. Não tem como a empresa fazer uma manutenção se eles não souberem primeiro. E já para finalizar aqui, gostaria de agradecer a esse espaço, e que foi graças ao Instituto Reconvexo, aqui do YouTube, que eu encontrei o canal do WhatsApp, conheci essas pessoas maravilhosas, você, Valéria, o pessoal lá do grupo, Fernanda, enfim, que foi por onde eu comecei e daí eu já comecei a me reerguer, porque eu já sabia que eu não estava sozinho, tinha outras pessoas da mesma forma que eu, e a partir disso que eu pensei, já dá para mim mudar, porque eu não sou sozinho, tem outras pessoas, umas pessoas com um nível de problema maior, outros não, mas a gente está no mesmo barco, e se todos nós se ajudarmos, todo mundo vai para frente. E obrigado por tudo, e uma boa noite para todos. Ah, meu amigo, obrigada a você por estar aqui conosco, que honra. Fernanda, meu anjo. Bom, agradeço também a oportunidade do Instituto, não só de hoje, como de fazer parte do outro quadro de Leão para Leão. Agradeço esse grupo, né, essa oportunidade que foi aberta para que a gente se conheça, né? Foi muito importante essa atitude do Mário, né? Ele agir dessa forma, a Valéria também, que está sempre disponível. Então, agradeço essa oportunidade, né? Como o Alexandre falou, isso move muita gente, incentiva, inspira e motiva e move muita gente. E o que o Alexandre falou também é uma reflexão muito interessante, porque às vezes vem críticas e eles não sabem, né, do que realmente está acontecendo. Isso me lembra uma reportagem que eu vi, uma entrevista com um cego total, e ele estava falando do projeto daquelas calçadas táteis, né? E que tem um poste no meio. Aí, claro, a pessoa da prefeitura falou que não tem nada a ver, o poste, pá, não sei o quê, mas como é que não tem nada a ver? Né? E daí a calçada tátil levava para o ponto de ônibus e parava ali.
E daí o cara falou, o cego falou, mas e se eu não quiser ir para o ponto de ônibus, se eu quiser ir para o outro lado? Não tem mais nada de calçada para me guiar. E eu achei muito interessante, porque ele falou, tem projetos que são feitos e não é consultado aquele que mais interessa. Né? Então é muito importante que a população seja ouvida. E, enfim, essa questão da empatia, né? Olhar para o outro com as suas limitações e ajudá-lo. Não ter vergonha de perguntar onde é que eu posso te ajudar. Né? Isso é muito importante. Onde eu posso te ajudar? Porque falar assim, o pão está ali, o preço está aqui, é fácil, mas pô, e ajuda mesmo. Né? Então, assim, estar gentil, estar disponível. Né? Essa é a minha opinião. Gratidão a todos. O papo foi muito bom, é muito proveitoso. E como vocês viram, tem assunto assim de sobra para a gente tratar. E é muito importante que as pessoas participem, fazendo perguntas, fazendo comentários, para a gente ver novos pontos de vista. Né? É somando que se cresce, que as coisas melhoram. É isso aí. E por falar em novos pontos de vista, vou deixar o recado e já a semente. Dia 30 de julho, lá no Hospital das Clínicas, Hospital das Clínicas, no Instituto de Oftalmologia, no Anfiteatro. Aliás, já quero registrar aqui a nossa gratidão à doutora Bia, que foi quem fez essa ponte para nós chegarmos ao uso do anfiteatro, mais uma vez, para uma conferência do Instituto Reconvexo, o Lyon Internacional, e nós vamos fazer isso das 9 da manhã às 5 da tarde, um evento gratuito, presencial, e nós estamos já nos caminhos finais dessa organização. Logo poderemos compartilhar a programação, teremos médicos e médicas palestrando, teremos rodas de conversa, de discussões, muita interação. Esse ano queremos colocar mais interações, né, até porque o grupo está se conhecendo muito mais. Né? Então, fica mais fácil, inclusive, de levar as discussões. Então, coloca aí na agenda, dia 30 de julho desse ano, lá no Hospital das Clínicas, dentro da oftalmologia, no anfiteatro, nós estaremos com a 4ª Conferência Internacional Lyon Brasil. Inclusive, você que está assistindo, que deseja ser voluntário no Instituto Reconvexo, ao menos para essa atividade, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda, entre em contato conosco nas redes sociais. E a montagem desse evento também vai contar com uma vaquinha virtual no Catarse, está aqui na descrição do vídeo, porque nós queremos colocar lá um café da manhã para quando as pessoas chegarem, né, um café da tarde para despedida, entregar um brinde, uma lembrança, um certificado. Então, isso precisa de orçamento. Você que pode ajudar a formação operacional dessa conferência, fique à vontade. As doações são a partir de R$10 e pode ter certeza, não tem valor pequeno nem valor grande, o que tem é o gesto generoso. Contamos com a ajuda de todos vocês. Um abraço, um beijão e até a próxima, porque a gente volta. E volta imediatamente, porque amanhã tem inauguração, tem estreia, 8h30 da noite, de mais um programa do Instituto Reconvexo, que é o Visão de Mundo pela Inclusão PCD. Nós vamos receber a professora Clarissa, que é uma professora de artes, que tem um projeto incrível de inclusão para pessoas com deficiência visual, para teatro. Nós temos 2 membros no grupo que, inclusive, já fizeram peças de teatro com ela. Então, amanhã venham conhecer a professora Clarissa e vocês vão ficar encantados com essa moça. Ela é muito potente. Um beijo, boa noite e até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada.